Muito bem, dia 15/10, nossa 11ª aula de banco de dados, salvo engano. Hoje, correção da B1 de vocês, o material está disponível no AVA já. Toda correção comentada e, como eu disse, né, e alguns se assustaram, tem algo mais hoje. Mas primeiro a correção da prova, depois a gente fala sobre algo mais. Já estou compartilhando a minha tela com vocês. Eu vou tirar vocês daqui. Qualquer coisa, coloquem para mim ali no chat. Bom, a prova de vocês, é claro que cada um de vocês respondeu somente as 5 questões, mas lá no banco de questões, vocês tinham 10 questões em cima do delivery e tinham 5 questões em cima do campeonato. E aí eu procurei colocar no enunciado a qual banco se referia a questão que vocês estavam respondendo. Tá? Então, nós temos aqui 10 questões aqui do delivery, né, e vocês foram sorteados aleatoriamente, não tem uma regra pré-definida para o sorteio, e tinha as questões aqui referente ao campeonato, que é aquele último banco que nós criamos. E aí, eu disponibilizei no ambiente para vocês um arquivo que quem chega agora na aula, né, quem nunca assistiu nenhuma aula de banco de dados, vai olhar para esse arquivo e pensar, e daí? Por onde eu começo? Né? Boa noite, Rafael. Mas como vocês já estão habituados, né, com scripts, então fica mais fácil vocês entenderem. Boa noite, Abner. Então aqui tem as questões, né, todas elas com a sua resolução. E aí eu vou comentar cada uma delas com vocês, ok? Por favor, né, a qualquer momento que vocês tenham algum tipo de dúvida, pode me questionar. Inclusive, vocês podem pegar a resolução de vocês, naqueles pontos que eu disse que estava incompleto, e algumas, inclusive, eu tive que indicar que estava errada, né? Compara com a minha resolução, e aí a gente tenta esclarecer o porquê que as coisas estão divergentes. Tá? Só não vale vocês seguirem adiante com dúvidas, porque a gente basicamente vai encerrar o assunto triggers, né, nesse semestre, e no dia a dia de qualquer pessoa que vai passar pelo desenvolvimento, vocês vão ter que lidar com SQL. A maioria das empresas, quando seleciona ou faz uma busca, ela pede para vocês comandos SQL. Então, não durmam com dúvidas com relação à avaliação e com relação à solução que foi dada. Ok? Bom, primeira questão, de novo, mais uma vez, repetindo o que a gente fez exaustivamente nas aulas, né, eu pedi a validação do status do pedido, né, eu não posso permitir que um cliente bloqueado faça um pedido. Tá? Era isso que eu queria. Quando a gente fizesse uma inserção lá no pedido, se por acaso aquele cliente que estava tentando colocar um pedido na minha base, se ele estivesse bloqueado, ele não poderia realizar o pedido. Tá? E aí eu nem coloquei a resolução aqui, que era basicamente a mesma situação que eu tenho aqui embaixo, que era a situação da segunda. Né? Onde a segunda pedia que somente clientes com o campo CLI validado igual a V pudessem fazer pedidos. Então, o que eu esperava, tanto na primeira quanto na segunda questão, era que vocês colocassem realmente, né, uma condição if, o campo que vocês queriam validar, né, e uma situação de comparação. No caso aqui, né, pegando a segunda questão, se o campo CLI validado da tabela de clientes, onde o ID do cliente fosse igual ao ID do cliente do pedido, né, vocês sabem bem que esse new aqui refere-se à tabela onde está a trigger. No caso aqui, a tabela está aqui, pedidos. Então, ele vai pegar na tabela de pedidos o campo ID do cliente e vai recuperar o status, né, o campo CLI validado.
e ele testa. Se for diferente de V, se o cliente não for validado, o cliente fez o cadastro e não clicou no e-mail que ele recebeu para confirmação. Esse cara não pode comprar ainda, está bloqueado. Então, se fosse diferente de V, vocês já também várias vezes viram, né? Levantamos um sinal aqui de erro com o texto: status do cliente não permite emissão de pedidos. Aqui em cima, seria quase a mesma coisa, checando o quê? Se o status do cliente ele está em ativo, né? Ou se ele for igual a bloqueado ou suspenso ou inativo, não pode fazer. Por que que eu não fiz essa primeira aqui? Porque se a gente olhar, lá na modelagem, nós não vinculamos a tabela de clientes à tabela de status. Eu tenho aqui clientes, ó. Eu não tenho ele vinculado à tabela de status, por isso que eu não fiz. Mas na avaliação de vocês, quando de repente vocês receberam essa solicitação, bastava vocês criarem o vínculo de clientes com status e validar, tá? Chicão, não consegui lembrar ainda. Então tá, então vamos resgatar material de uma outra aula nossa. Acho que na aula 8 tem. E não é uma boa pesquisa. Status. Olha só, alguns de vocês criaram a tabela, né, em um dos itens lá da avaliação, criaram a tabela, colocaram o registro, mas aí na hora de validar, vocês validaram o campo direto. Ignoraram tudo que vocês tinham feito. Juro que eu não entendi por quê, tá? Que inclusive acho que era, bom, né, que provas eram diferentes. Mas de um de vocês era a última questão. E quem fez isso até colocou: ah, Chicão, eu sabia o que tinha que fazer, mas na hora eu me confundi. E aí, deixa eu achar o comando esperado, tá? Não que fosse a única solução. Aqui. O comando que eu esperava de vocês era alguma coisa assim, ó. Se o status não tiver em select letra from status, onde a tabela, no caso ali, fosse clientes. Isso aqui a gente fez tantas vezes, né, e algumas pessoas nem conseguiram voltar no material de apoio e localizar como é que a gente validava o status. Então, nós já tínhamos isso feito em várias tabelas. Aqui, ó, mesma coisa, está pegando categoria de novo. Então, eu esperava de vocês essa resolução aqui, esse teste, né? Se o campo status ele não estivesse nessa lista que a gente recupera aqui no select. E aí levanta o sinal de erro. Tá? Era isso que teria que fazer aqui. No caso aqui eu troquei, né? Não foi uma lista da tabela de status, foi uma situação específica que era V, mas a lógica é praticamente a mesma. Aqui eu resolvi de uma outra forma. Aqui eu estou fazendo select e já comparando com o resultado. É uma forma de fazer. Algumas pessoas preferem fazer passo a passo. Então, isso aqui ele está na inclusão, ó, before insert, e muitos de vocês, em várias questões da prova, vocês só consideraram um evento, só inclusão ou só alteração. Vocês esqueceram que o evento acontece na inclusão, na alteração, pode acontecer também na exclusão. Tá? Então, foi um outro ponto que eu percebi em muitas resoluções. Fez só o evento de insert e esqueceu do restante. Quando, na verdade, a gente tem que olhar o evento de insert e também o evento de update, pelo menos. Tem situações, vai ter para frente, que eu vou ter que também olhar o evento delete. Mas alguns de vocês não fizeram, isso é um problema. No dia a dia, isso vai fazer falta.
A forma de resolver o update, que era praticamente a mesma coisa, eu fiz diferente. Ó. Eu criei uma variável chamada status do cliente, eu selecionei o campo CLI validado, joguei na variável, e depois, terceiro passo, eu testei se a variável é diferente de V. Então aí vai do quanto e da forma como cada um assimila os conteúdos. Tem pessoas que têm mais facilidades, tem pessoas que nem tanto. Então por isso que a segunda resolução eu fiz ela passo a passo. Né? E até coloquei para vocês aqui. Ó. O passo 1 é criar a variável. O passo 2 é ler a tabela de clientes e guardar o resultado que eu quero na variável, que é isso aqui. O passo 3 é testar se a variável que eu guardei, o status do cliente, é diferente de V. Então vejam, o que eu fiz aqui em cima numa linha só, que é essa linha aqui embaixo eu acabei ocupando mais linhas para poder resolver. Os dois funcionam? Os dois funcionam. Só que tem um que é mais lento. A primeira resolução é mais rápida, é um comando só. Nessa segunda forma de resolver, eu dividi o comando em 3 etapas. Então ele tem 3 execuções ali, uma para criar a variável, a segunda para fazer um select e a terceira para comparar. Tá? Isso faz diferença nas aplicações que vocês criarem. A segunda, ela é mais lenta do que a primeira. Então vocês têm aqui as duas formas de resolver. Tá? E eu resolvi de 2 formas para vocês terem os exemplos com vocês. Questão 3. Né? Deixa eu pegar aqui do... Compras do cliente. Vamos falar dessa aqui então. Banco Delivery. Considerando que criamos um novo campo na tabela de clientes, CLI Total Compras, do tipo float. Criar uma trigger que a cada compra realizada pelo cliente, na tabela de pedidos, seja somado o valor da compra no campo CLI Total Compras, que é o campo que a gente acabou de criar. Se a gente olhar na modelagem, o que eu estou esperando de vocês? Eu tenho a tabela de pedidos. Quando é feito um pedido, é indicado quem é o cliente que está fazendo aquele pedido. O que eu quero controlar? Conforme o cliente vai fazendo pedidos, eu vou somando o total de compras que ele fez. Então, no enunciado da prova, eu criei mais um campo aqui, um CLI Total Compras. O que eu quero? No momento que o cara faz o pedido, eu atualizo aqui, olha, o cliente 1, ele já comprou no meu aplicativo R$ 5, depois no outro dia comprou mais 5, então ele comprou R$ 10, depois comprou mais 10, ele comprou R$ 20. Eu vou acumulando, conforme ele vai realizando as compras, eu vou acumulando o total que ele já consumiu. Para quê? Eu posso definir depois que eu vou pontuar, eu vou dar cupons maiores ou menores de acordo com o volume de compras que o cliente tem. Era essa a ideia. Quando que a gente usa isso? Por exemplo, quem trabalha, quem já usa um pouquinho o cartão de crédito é assim, né? A cada compra que você vai fazendo, ele vai somando a sua despesa. Né? A gente não tratou aqui, mas a cada pagamento que você faz do cartão, ele diminui a despesa devolvendo o seu limite. Então sempre uma continha de mais e menos. Quanto mais você comprar, mais ele vai acumulando. Tem uma triggerzinha lá, né? Se o saldo que você tem é maior do que o valor da compra, aprovado. Se não, reprovado. Coisas que vocês usam, né, no dia a dia e não percebem, possivelmente, o que está por trás. Então a ideia aqui é praticamente a mesma. Conforme o cliente fizer um pedido, o total de compras dele vai sendo acumulado. Para isso, que é o enunciado, isso aqui, gente, né, inclusive teve um de vocês que me entregou o esqueleto da trigger. Ufa, já é alguma coisa, já sabe colocar o nome da trigger, da tabela, o evento.
Mas o que é o coração? O que é a essência dessa trigger? É esse comando update aqui, ó. Atualiza clientes, defina clientes total compras igual a clientes total compras mais o new pede valor. New é a tabela de pedidos. Então, é o valor do pedido que ele fez. Onde o ID do cliente seja o mesmo ID do cliente que está comprando. Vamos supor que o Jackson está fazendo a compra, é o nosso cliente 10. Então, onde, lá no cadastro do cliente, o ID 10 seja igual ao mesmo que está no pedido. Então, era um comando update simples que eu estava pedindo a vocês. A partir da tabela de pedidos, a gente pegar o valor do pedido e somar no total de compras do cliente. Era essa a resolução solicitada a vocês. Isso na inclusão. Né? O que eu estou imaginando? O Jackson foi lá, fez um pedido de R$10. É a primeira compra do Jackson. Total de compras do Jackson, R$10. Mas o que pode acontecer? Por isso que eu falo que é importante vocês olharem a inclusão e a alteração. Depois que o Jackson incluiu um pedido de R$10, ele foi lá e pensou, poxa, eu não quero refrigerante no meu pedido. Ele foi lá e tirou o refrigerante. Então, um pedido do Jackson que era de R$10, ele caiu para R$7. Total de compras do Jackson tem que ir para R$7. Então, aqui no update, porque essa aqui, ó, é a trigger de insert, after insert. Um pouquinho para baixo, vocês têm a trigger after update. O que está acontecendo? Eu estou atualizando o total de compras do Jackson, fazendo o quê? Pegando a diferença entre o valor que tinha o pedido anterior e o valor que ele ficou. No exemplo que eu dei para vocês, o pedido do Jackson era de R$10. Foi alterado para R$7. O que ele faz? R$10 menos os R$7 do pedido novo vai dar uma diferença de R$3. Ele vai tirar do total que o Jackson tinha comprado, para que bata o valor do pedido dele com o quanto ele já comprou. Por isso que aqui eu tenho no evento update, antes de atualizar o total de compras, eu tenho uma continha. Pegar o valor novo, tirar o valor antigo. Se o valor novo é 7 menos 10, menos 3. Não é? Então eu preciso tirar R$3 a compra do Jackson, que é o que ele está fazendo aqui no update. Era essa a diferença entre a inclusão e a alteração. Aqui eu criei, né, vocês eu acho que nunca criaram uma trigger de delete. Mas o que pode acontecer? O Jackson pode desistir, né? Ele pode chegar à conclusão de que ele não quer fazer o pedido. Ele vai lá no pedido e apaga. O que tem que acontecer com o total de compras do Jackson que estava em R$7? Se ele apagou o pedidinho de R$7, o total de compras dele tem que ser 0. É os R$7 que ele tinha comprado menos o pedido que ele apagou. Então é o que está acontecendo aqui. Ó. Eu estou atualizando clientes. Total de compras é igual total de compras menos o valor antigo. Vocês não vão se lembrar, talvez, mas um evento delete só tem o valor old, não tem valor new. Então, aqui eu estou pegando o valor antigo do pedido. Por que é antigo? Porque eu acabei de apagar, esse cara não existe mais. Então, eu estou pegando o valor antigo do pedido e tirando do total de compras do Jackson. E aí o total de compras dele volta para 0. Essa era a terceira. E aqui, percebam que eu coloquei para vocês os 3 eventos. Insert, Update, Delete. Muda um pouquinho a lógica de um para outro, mas um aspecto importante que eu vejo que vocês não estão fazendo é testar. Você monta o código e me entrega. Tá? Tanto que o Algo Mais de hoje envolve teste. É fazer, testar e gerar evidência que você testou. Tá? Mas isso é uma outra conversa que a gente vai ter daqui a pouco. A quarta questão, entregadores do pedido. Na tabela de pedidos, não permitir que um entregador com status inativo ou bloqueado faça a entrega. Que é um pouquinho do que a gente até em algum momento falou, né?
Um cara que de repente ele atrasa para entregar, ele é muito lento, eu não quero que ele entregue mais meus pedidos. Eu vou lá e bloqueio. O sistema não pode permitir que um entregador bloqueado faça entregas. Ou o entregador me deu problema na hora de acertar, né, os recebimentos, eu vou tirar da minha lista, eu vou inativar. O sistema não pode permitir que um entregador inativo faça pedido. Então aqui, ó, parecida com aquela primeira que a gente fez. Faça um select no... Ah, tá. Aqui eu estou mantendo a mesma trigger, que é a before insert de pedidos, tem a validação do cliente, e aqui embaixo, ó, entrou a validação de entregadores. Tá? Na prova de vocês, eu não estava exigindo que vocês respeitassem as triggers existentes. Eu queria a resolução. Mas eu preciso entregar para vocês a trigger completa. Né? E o que é a trigger completa? A trigger completa é o que ela já faz before insert, eu vou sobrecarregando ela com mais lógicas, com mais validações. Então tá aqui, ó. Se entregadores status, né, tabela de entregador, estiverem inativo ou bloqueado, faz alguma coisa. Por que eu estou fazendo isso? Porque aqui eu não tinha a tabela de status vinculada a entregador. Se eu tivesse, eu ia fazer o select, né, e testar com o in aqui, como eu mostrei para vocês naquela primeira e na segunda resolução. Tá? Aqui eu estou validando quase igual vocês. Estou validando com conteúdo fixo. E na alteração a mesma coisa. Aqui também eu resolvi diferente. Ó. Mantive aquela resolução de cima e está aqui, ó, validar o entregador. Se o status dele for diferente de ativo, nota que lá em cima eu testei. Se ele for inativo ou bloqueado, erro. Aqui eu estou testando diferente. Se o status, se esse campo entregador status, ele for diferente de A. Então, muda a lógica, o resultado é o mesmo. Lá eu comparo se é igual a B ou I. Se for igual a B ou a I, erro. Aqui, se for diferente de A, erro. Mas o resultado final vai ser o mesmo. A quarta era essa. A quinta questão do banco. Na tabela de pedidos, não permitir que um estabelecimento que não esteja ativo receba pedidos. É a mesma história de entregador e de cliente. Como eu não tinha, eu coloquei na tabela de pedidos o campo estabelecimento ID, falei que era chave estrangeira, e aqui, ó, mantive lá cliente, agora tem entregador também, e aqui vai ter estabelecimento. Ó. Então, vou no estabelecimento, pego o status. Né? Se ele for diferente de A, mensagem. Quem tinha criado o vínculo de estabelecimento com a tabela de status? É só fazer o select na tabela de status e fazer o teste com in. Tá? Dá para fazer das duas formas. Então, basicamente, tinham 3 questões que elas eram iguais. Muda só a tabela que vocês estão validando. Alteração, mesma coisa. Mantive aqui do cliente, mantive de entregadores, acrescentei de estabelecimentos. A sexta, criar uma forma de, ao se informar um pedido tem produtos, o valor do item comprado seja somado ao total do pedido. O que eu estou pedindo aqui? Eu tenho aqui a minha tabela de pedidos, eu tenho aqui embaixo a minha tabela dos produtos que estão no pedido. O que eu estou falando para vocês? Conforme vocês colocarem produtos aqui, eu vou pegando quantidade vezes valor unitário e vou aumentando o total do pedido. Tá?
Pegando o exemplo do Jackson de novo. O Jackson abriu o aplicativo, ele fez um pedido aqui no nosso delivery. Primeira coisa que o Jackson pediu, né? Ele pediu uma pizza promoção. Então aqui vai ter o valor unitário da pizza promoção, vou chutar que é R$ 29,90. Então, 1 vezes R$ 29,90, o total do pedido aqui vai ser R$ 29,90. Ok. Aí o Jackson veio aqui, colocou mais um produto. Além da pizza, ele quer receber também... O que ele poderia querer numa pizzaria? Ok. Ele vai querer uma Coca 2 litros, que custa mais R$ 5. 1 a R$ 5, mais os R$ 29,90 que tem aqui, o total do pedido deveria ser R$ 34,90. Então, o que eu estou pedindo para vocês é que, conforme eu for acrescentando itens aqui, quantidades e valores, automaticamente esse campo valor do pedido ele seja atualizado. Isso que eu pedi. Tá? E como é que eu faço isso na Trigger? Uma Trigger em pedidos tem produtos, after insert, logo após a inserir, pedido tem produto, o que eu faço? Faço um update, faço uma atualização em pedidos, definindo que o valor total do pedido ele vai ser igual ao que eu tenho em valor total, mais a multiplicação do valor unitário vezes a quantidade que eu estou pedindo. Onde o ID do pedido seja o mesmo pedido que eu estou colocando os itens. Então, a primeira vez, né, seguindo o exemplo do Jackson de novo, a primeira vez que o Jackson foi lá e falou, olha, no meu pedido eu quero uma pizza promoção, ele vai pegar valor unitário R$ 29,90 vezes 1 de quantidade, R$ 29,90 e vai somar no pedido. Na segunda vez, ou no segundo item que o Jackson escolher, ele pega o valor do pedido, R$ 29,90, mais o quê? 1 de quantidade vezes R$ 5,00, que é a Coca, então vai ser R$ 29,95, R$ 34,90 e vai atualizar o pedido. Tá? Então é isso que ele vai fazendo aqui. A resolução da trigger, basicamente, era esse comando update. Tá? E no evento de alteração, o Jackson foi lá e mudou de ideia. Notem aqui, ó, logo abaixo eu tenho no update, na atualização da tabela pedido tem produto, eu tenho aqui um comando parecido com esse do insert. A diferença é que o Jackson foi lá e falou, olha, uma pizza não vai ser suficiente. Eu quero 2 pizzas promoção. O que tem que acontecer? No update, eu já tinha somado uma pizza. Agora eu preciso somar 2. Se eu simplesmente somar 2 pizzas, o valor a pagar do pedido, ele vai estar errado. Ele vai estar com 3 pizzas. Uma da primeira, vez que o Jackson cadastrou, e mais 2 da segunda. O que eu faço aqui? Eu poderia fazer a diferença entre o valor novo e o valor antigo, mas eu vou lá e faço o seguinte, olha, lembra aqueles R$ 29,90 que você tinha colocado no pedido? Tira. Tira porque o Jackson e coloca o valor novo, que é consequência da quantidade vezes o valor. Então, por isso que aqui na resolução vocês encontram um old, valor unitário vezes quantidade, eu tiro o valor antigo e eu somo o valor novo. Assim eu tenho certeza que eu vou cobrar do Jackson justamente o que ele comprou. Tá? Porque ele fez uma alteração no pedido dele. Ele poderia ter mudado a quantidade, assim como ele poderia ter mudado o preço. Então, como a gente não sabe onde ele vai mexer, eu tiro o antigo e somo o novo, para evitar duplicidade. Senão ele sempre vai aumentando o valor do pedido. Forma de validar isso aqui, testando. Não tem outra, tá? Jackson resolveu tirar a Coca.
ele não quer, ele quer só a pizza. Por isso que eu coloquei para vocês também a trigger after delete. Se ele apagou algum item, pega aquele valor que eu tinha somado e tira. Aqui eu tenho certeza que na inclusão, na alteração e na exclusão, o total do pedido vai estar correto. Tá? A sétima, né? A sétima eu tinha pedido o seguinte: se nós pegarmos a nossa tabela de status, vou mostrar para vocês o que eu preciso. Ah tá, é que essa aqui eu tô no campeonato. Deixa eu pegar a tabela do delivery. Aqui. Pronto. Vou dar um zoom aqui para vocês. Durante a aula eu tinha comentado uma situação com vocês. Deixa eu pegar, por exemplo, olha lá, categorias. Tabela. Na sétima, o que eu estou pedindo a vocês é não permitir que eu possa colocar aqui na mesma tabela duas letras iguais. Por exemplo, eu criei uma categoria nova, chamei ela de D, de desconto. Sucesso. E aí, o que está acontecendo comigo? Olha só, eu tenho a mesma tabela, duas letras iguais. Quando acontecer, né, um status D na tabela de categoria, eu vou validar aqui. Qual que é a descrição da letra D? Eu vou ter duas. Eu não posso permitir, então, que eu grave em uma tabela de status para a mesma tabela de dados a mesma letra mais de uma vez. Era isso que eu estava pedindo a vocês. Não permitam isso. Tá? E como é que eu resolvi? Para resolver, o que eu fiz? Eu contei. Conta para mim na tabela de status, com a letra que eu estou incluindo, que é esse meu letra aqui, na tabela que eu estou incluindo. Conta lá para mim quanto tem. Quantas letras D tem na tabela categoria? Esse select count vai retornar para mim 1, porque eu tenho uma letra D. Se ele retornar 1, ou se o que ele retornar for maior que 0, quer dizer, já tem. Eu já tenho uma letra D lá. Então, não deixa, tá? Chicão, não entendi. Então, vamos pegar o comando aqui, um count. Olha só. Eu vou trocar a letra pela letra B de bloqueada. E a tabela vai ser a tabela de categoria. Conta para mim a tabela de status, onde a letra seja B e a tabela seja categoria. Categoria AS. Ó, ele me retornou 1. Quer dizer que ele encontrou lá uma letra B. Eu posso colocar mais uma? Não. É o que eu estou testando. Se o resultado dessa contagem for maior que 0, eu não posso deixar ele cadastrar. Ah, na tabela de categorias, eu estou querendo incluir a letra X.
Conta para mim quantas letras X existe. 0. Quer dizer, não tem nenhuma, pode incluir. É isso que ele está fazendo. É o que eu estou fazendo nesse trecho que está grifado da resolução de vocês. Ok? Se ele for maior que 0, letras já cadastradas. Alteração. Alteração, eu também estou contando, onde a letra seja igual à letra. E a tabela seja tabela. E eu estou testando aqui na alteração se ela é maior que 0. Tá? Então, eu estou fazendo a mesma comparação. Só que aqui, ó, eu estou fazendo o quê? Se a letra nova for diferente da letra antiga. O que isso significa? Eu já cadastrei as letras lá, eu vou lá e troco uma letra. Se eu troquei a letra, eu tenho que validar. Se eu não troquei a letra, eu não preciso validar. O que é isso? Eu tenho minhas letras criadas. Essa aqui eu preciso tirar porque ela está errada. A trigger não está ativa, então ele permitiu. Se eu venho aqui e troco de apagados, sei lá, para apagados, ele não dispara a trigger. Ele não vai checar se já existe, ó, sucesso, se já existe o asterisco ou não. Por quê? Porque eu não mexi na letra. Na inclusão eu valido. Depois que eu incluí, eu não valido mais. Eu só vou validar se eu vir aqui e falar, não, não é asterisco, é B. Então, se eu troquei a letra, aí ele dispara a trigger. Tá? Deixa eu criar aqui para tentar ser mais lúdico com vocês. Peguei as duas triggers. Vou pegar uma área nova aqui. Vou criar. Lúcio adora esse log aqui embaixo. Tirei. Vamos lá de novo. Seleciono todas as categorias. Ok, vou criar uma nova. Incluindo a D. Estou incluindo, tá? Ele contou quantas letras D tem. Ah, eu tenho uma já criada. É maior que 0? É. Então tá aqui, ó. Letra já cadastrada para a tabela. Ok? Poxa vida. Então eu vou chamar aqui de P, de promoção. Não vou chamar de desconto. Tem a letra P? Ele vai contar de novo. Conta para mim quantas letras P's tem na tabela de categoria. Vai dar 0. 0 é maior que 0? Não. Então passa. Ó, letra P gravou. Inclusão. Na alteração. A alteração eu vou trocar a descrição aqui para bloquear dos. Precisa validar a letra? Não. Por que não? Porque eu não mexi na letra. Vou gravar. Tá aqui, ó, update. Vai dar certo. Sem nenhuma mensagem, sem nada. Por quê? Porque eu não mexi na letra. Eu não preciso testar se já existe ou não. Agora, se eu venho aqui e mudo a letra de B para D, ele vai validar. Update, trocando a letra. Eu troquei, era a letra B, eu estou trocando para D.
letra já cadastrada. Se eu trocar por uma letra que não tenha X, ele vai validar. Vai achar? Não, eu não tenho nenhuma letra X para a tabela de categorias. Vai, ó, verdinho, tudo bem, passou. Então, a lógica aqui, ó, é por isso que eu testei, né, na alteração, aqui, no update, ele testa se a letra nova é diferente da antiga. E ele só vai fazer o teste se eu mexer na letra. Se eu não mexer na letra, vida que segue, não preciso fazer nada. A oitava, o cliente tem cupom, a validação do campo situação a partir do cadastro realizado. Mais do mesmo. Cria lá na tabela de status e valida com IN. Ou, se não validar com IN, vai ter que validar com igual. Mas o IN é muito mais eficiente. Então, por isso que eu nem coloquei aqui. A nona. A nona é o cupom de desconto, né? Vou trocar, né? Não vou usar o Jackson como exemplo, não. O Abner. O Abner fez um pedido e ele usou um cupom. O que acontece? Quando o Abner usar um cupom, o pedido dele seria R$10. Com o cupom de R$2 que ele está usando, o pedido dele vai ser de R$8. Então, eu estou criando aqui um campo novo. Eu coloquei, ó, creio que para isso vamos ter que criar um campo novo. Pede valor líquido, que será o valor total menos o valor do cupom. Então, aqui eu estou criando na tabela de pedidos o campo valor líquido. E aí? Validado, nananã, todas as validações antigas, está aqui. Eu estou definindo o valor líquido igual ao valor do pedido. Pedido de R$10, valor líquido, R$10. Por que eu estou fazendo isso? Porque se não tiver cupom, o valor líquido vai ser igual ao valor do pedido. Então, já equiparei. Total do pedido é igual ao valor líquido. Aí eu testo. Se o campo cupons ID não tiver vazio, quer dizer, se tiver preenchido, se o Abner usou um cupom, eu defino o valor líquido é igual ao valor total do pedido menos o resultado desse select aqui, ó. Eu vou na tabela de cupons, pego o campo valor do cupom, onde o ID do cupom seja o cupom que eu usei. Muito confuso, Chicão. Ok. Eu poderia criar uma variável, fazer o select do valor do cupom, jogar na variável e usar a variável para reduzir aqui. Tudo bem. O que não pode acontecer, e vocês, um ou dois de vocês fizeram. Vocês estão aqui na tabela de pedidos. Tá? Vou subir aqui, ó. A trigger, ela está na tabela de pedidos. Algumas pessoas fizeram o seguinte, eu estou na tabela de pedido? Estou. Eu vou dar um update, tabela de pedidos, definindo pede valor líquido é igual a pede valor líquido menos alguma coisa, que é o select de cima. Você já está na tabela de pedidos, você não precisa dar um update nela de novo. É só você atribuir para o campo que você está gravando a operação que você quer realizar. Essa atribuição ela só pode funcionar se a minha trigger for before, se ela for antes. Antes de gravar, eu consigo mexer nos valores que eu quero gravar. Depois que eu gravei, eu não posso mexer nos valores. Então é isso que é necessário fazer aqui. Tanto na inclusão quanto na alteração, porque eu posso fazer um pedido e não colocar cupom, alterar esse pedido e colocar cupom. Por isso que eu criei a trigger também aqui, ó, no Before Update. Se a gente percorrer um pouquinho, a mesma coisa. Ó. Atribui o valor líquido total do cupom. Se tiver cupom, desconta. Se não tiver, é o valor líquido.
E a 10ª, do delivery, considerando a tabela de status do pedido, uma trigger que ao mudar o status seja gravado um registro na tabela de log, né, de acompanhamento de status do pedido. Essa aqui é melhor eu fazer. Vou criar. Eu acho que eu não tenho. Ó, eu criei a tabela de status do pedido, que é aquela história que a gente comentou em alguma aula. Olha, que hora que fez o pedido, que hora que ele foi para a produção, que hora que ficou pronto, que hora que ele saiu para entrega, que hora que ele foi entregue. Eu preciso acompanhar isso, tá? Então, eu estou criando uma tabela para poder fazer esse acompanhamento, que eu chamei de status do pedido. Depois, vou criar a chave estrangeira aqui no campo ID. Só que eu preciso olhar porque ele está dando erro na criação de chave estrangeira. Deixa eu seguir aqui. Vou colocar a trigger. Vou mostrar ela em execução e aí eu mostro a codificação para vocês. Ok? Criei a trigger. Qual que é a ideia aqui? Deixa eu ver. Olha só. Eu tenho aqui até o pedido 14 criado. Eu acabei de criar a tabela de status do pedido. Não tem nada. Agora eu vou criar um pedido. Pelo menos o cabeçalho dele, tá? Deixa eu limpar aqui. Isso aqui eu vou subir. Estabelecimento 1. O entregador não é obrigatório, mas vamos ver se ele deixa eu colocar o entregador 2. Espero que não esteja bloqueado. Deixa ser entregador, vai. Estabelecimento 1. Não vou usar cupom nada, que eu não quero olhar. Status do pedido. Digitado. Ok? E vou gravar. Violação de chave. Cliente ID. Acho que não tem cliente 1. Não é que o cliente é obrigatório, né? Deixa eu tentar o cliente 4, vai. Espero que não esteja bloqueado. Pois é. Não achou o campo total de compra do cliente. Uma coisa leva a outra. Deixa eu ver aqui.
Ó, eu não tenho o mesmo total de compra do cliente, deixa eu adicionar. Total de compra do cliente, estou criando um campo aqui para o total de compras. Ok. Vamos ver se agora ele deixa gravar o pedido. Ok, verdinho, tudo bem. Ele acabou de gravar para mim o pedido 17, tá? Vamos ver o status. Ó, status do pedido 1, o ID número 1, né? Refere-se ao pedido 17, ele foi digitado dia 15/10, às 21h56 e 46. Começou a gravar meu log. Nota que a hora que eu criei o status, eu só gravei o horário de início. Eu não gravei a hora fim. Quando que eu vou gravar a hora fim? Quando ele mudar de status. Ele saiu de digitado, foi para preparação, eu finalizo o digitado e começo a preparação. Como? Assim, ó. Pedido 17, eu venho aqui, eu troco o status dele de digitado para preparação. Ah, nem sei se é P, mas vamos supor que seja P. Aplico. Aplico. Ele validou, não tem status P para pedido. O que eu tenho lá, gente? Deixa eu ver os status. Não tem nada. Como não tem nada? Não estava agora olhando categoria? Por que eu não tenho nada? Delivery 3. É o X que é em preparação. Cupom informado não está disponível. Eu não coloquei cupom. Vamos ver se passa. Tem alguma falha na validação do cupom. Vamos ver o cupom. Cupom 10. Vencido. Ativo. Cupom 10. É ele. Cupom 10.
Passou. Todas as regras que a gente tinha criado, ele continuou funcionando, continuou validando. Passou, fiz o pedido, mudei para o status X. Status do pedido. Ó, o primeiro item que era digitado, ele ficou das 21h56 e 46 até as 22h01 e 04. Eu finalizei aqui e abri ele como em preparação. Às 22h01. Né? Vou imaginar que esse cara esteja entregue já, tá? Só para vocês olharem a mudança de status de novo. Eu vim aqui, venho no mesmo pedido 17, vou mudar o status dele para finalizado. Tá? Poderia colocar todas as etapas, a lógica vai ser a mesma. Apliquei, finalizei o pedido sem nenhum problema. Como é que ficou o status? Ó, tem 3 linhas. Ele foi digitado às 21h56, às 22h01 acabou o processo à espera da digitação, né? Às 22h01 ele entrou em preparação e às 22h01 e 57 ele foi finalizado. Como finalizado é a última etapa, finalizado tem hora início e hora fim. Então era esse o funcionamento que eu esperava que vocês fizessem. Para fazer isso, como é que eu codifiquei? Agora é hora da gente entender como é que está montada a trigger. Assim que eu achava. Aqui, criação da tabela status do pedido, que é aquela que eu estava fazendo selects. Criação da chave estrangeira. E aí? Pedidos after insert. O que ele tem? Aquela resolução nossa do total de compras do cliente, por isso que ele me pediu o campo, que eu não tinha criado. E aqui, inserir status do pedido. O que ele faz? Bom, logo após eu incluir um pedido, ele vai inserir em status do pedido, pegando o pedido, o status que eu criei e a hora início. Por isso que ele não preenche a hora final, porque eu não coloquei para ser criada a hora final. Quais são os valores? O ID do pedido, o status que eu acabei de criar, e now é uma função que pega a data e hora atual, a data e hora da máquina onde o banco está instalado. Na inclusão é isso que eu faço. E na alteração? Na alteração, além de criar um novo registro do status novo, eu preciso ir lá na hora final e atribuir a hora final, que é o que ele está fazendo aqui. Aqui. Se o novo status é diferente do antigo, quer dizer, se trocou o status, fecha o status anterior. Atualiza pedidos, define hora fim igual agora, a hora que eu estou trocando o status. Onde o pedido seja o pedido que eu estou mexendo e a hora final esteja vazia. Então ele percorre desse pedido, me acha um que está com a hora final vazia. Quem está com a hora final vazia? Aquele que está sendo executado. Ele vai lá, preenche a hora final e depois faz o insert de novo. Igual aquele que a gente fez. Quando que ele faz o insert diferente? Se o status for F de finalizado. Aí ele coloca a hora início e a hora fim. Se não for, ele coloca só a hora início. Essa é a diferença. Né? E com isso eu consigo aquele efeito que vocês viram. Digitado ele cria a linha, não coloca a hora final. Está em produção, eu fecho a hora final e crio ele em produção. Finalizou a produção, eu fecho a hora final e abro ele, por exemplo, aguardando entrega, ou saiu para entrega. Até finalizar. Quando alguém fala, olha, o pedido está finalizado, já está entregue, o cliente recebeu. Eu coloco hora inicial e hora final para fechar o processo. Tá? Então isso aqui daria um pouco mais de trabalho, sim, para vocês montarem. Que era o último item da prova, que alguns pegaram, outros não. Então aqui a gente finalizou o delivery. E aí tem as de campeonato, que também estava, e eu coloquei para todos vocês, tinha uma ou duas questões do Banco Novo. Tá? Aqui, creio que vai ser mais rápido passar. Considerando o banco de campeonatos, implementar a seguinte regra.
não permitir que um jogador com menos de 18 anos seja cadastrado no sistema. Então, aqui eu crio uma trigger antes de inserir jogadores. Coloquei aqui só para vocês saberem que eu tenho algumas funções que pega a data atual, a hora atual, e o now pega data e hora atual. Nesse caso, como eu vou fazer comparação de datas, eu poderia pegar o currDate ou o now. Vocês escolhem. Aqui, eu preferi pegar o now, data e hora atual, só que eu só quero trabalhar com o ano. Ele me pega a data. Dessa data, tira para mim o ano. Por isso que eu usei o year aqui. Se o ano da data e hora atual menos o ano da data de nascimento do jogador, se for menor que 18, sinto muito, o jogador não pode ser menor de idade. Pronto, acabou. Fiz isso na inclusão e fiz isso também na alteração, porque o cara pode alterar a data de nascimento do jogador. Tá? Ah, Chicão, poderia fazer aqui a conta com hora, dia, mês e ano? Poderia. Vocês resolveram de algumas maneiras diferentes. Tá? Eu preferi, né, fazer a conta aqui com o ano, que eu achei que seria mais simples para mim. E já para mostrar para vocês que eu tenho a função now, tenho a função curDate, curTime, posso usar uma funçãozinha year que pega o ano de uma data. Como vocês tinham um tempo para fazer essa atividade, vocês poderiam pesquisar e buscar formas de fazer. Tá? Eu não dei, nesse caso, a receita prontinha para vocês, não. Então, aqui era a primeira. A segunda, considerando a modelagem, resolver o seguinte problema. Quando eu marcar um jogo, inserir um jogo na tabela de jogos, todos os jogadores dos dois, e aqui estava escrito 2 clubes envolvidos, deverão ter seu registro criado na tabela Jogadores Res Jogos. Mas somente os jogadores com status L, liberados pelo departamento médico, podem jogar. Pode ser que não tenha esse campo na tabela de jogadores. Sempre que eu coloco pode ser, não tem, né? Quando eu colocar atenção, tem atenção, porque as coisas podem mudar. Né? Tá faltando informação. Nesse caso não tinha. Então eu criei na tabela de jogadores o campo departamento médico com o valor default liberado. Tá? Se o cara tiver bloqueado, vai lá e marca ele como bloqueado. Alguns de vocês, quando resolveram, vocês colocaram um clube só. Não sei se vocês não se atentaram que jogam um clube contra o outro. Aí você vai ter jogadores do time 1, não vai ter do time 2. Então o troço ficou esquisito. Tá? Bom, e aí? Cria trigger na tabela de jogos. Logo após inserir um jogo, eu faço o que a gente fez em alguns exemplos. Eu faço um insert a partir de um select. Alguns de vocês, eu quase, se meu queixo quase caiu na hora que eu vi, né? Fiquei boquiaberto, que criaram cursor, um FET cursor e tal. Falei, poxa vida, né? Aí já é quem conhece um pouco mais, né? Vai lendo a tabela de jogadores e vai descarregando, no caso, dentro desse insert. Dá para fazer, tá? Mas aí já é o nível 2 aí de programação. É bem legal. Eu fiz mais simples, eu sou mais simplinho, né? Então eu fiz um insert na tabela de jogadores usando o ID do jogador, o jogo que ele vai participar, pontos e cartão, eu criei tudo zerado. Eu poderia nem colocar aqui, mas ele vai ficar com default, que é nulo. Mas eu queria zerar, por isso que eu incluí os campos ponto jogador, um campo para o total de cartão amarelo e cartão vermelho, que a gente ia usar numa outra pergunta que eu tenho mais lá para frente. Eu pego o ID do jogador, eu pego o ID do jogo e estou zerando aqui pontos, cartão vermelho e cartão amarelo. Lendo jogadores onde o clube do jogador esteja em o quê? No clube 1 ou no clube 2.
Não é só igual a Clube 1. Poderia ser igual a Clube 1 ou mesmo campo igual a Clube 2. Usei o in, né, que daria na mesma. E aí eu acrescentei aqui a validação também do departamento médico. Ó. E jogadores do departamento médico igual a L de liberado. Então, se tiver liberado pelo departamento médico, o cara pode jogar. E aí, quando eu marco um jogo, ele já cria para mim a lista de jogadores. Tá? Muitos de vocês se esquecem que tem alteração. De repente eu fiz alguma alteração, cadastrei errado. Não é o time 1 contra o time 2, é o time 1 contra o time 3. Aqui eu usei uma coisa que eu tinha feito com vocês em algum momento lá, que antes... Bom, primeiro, né, se o status do jogo tiver M, né, o jogo está marcado, o jogo não está acontecendo ainda e nem está finalizado. Eu posso mexer enquanto o jogo está marcado. O jogo já foi. Eu posso mudar? Não posso. Né? É aquela história, eu não posso mudar uma partida depois que ela começou. Então aqui eu testo. Se o jogo estiver ainda marcado, não está em execução, não está em... Aí eu posso mexer. O que eu faço? Deleto todos os jogadores que vão participar desse jogo e crio de novo. E aí é claro, né? Também criei a trigger antes de apagar. Estou apagando o jogo, não quero mais. O que eu faço? Se o status do jogo tiver M, se o jogo está marcado, eu posso apagar. Eu deleto todos os jogadores que vão jogar. Não vai ter mais jogo, acabou. Vou lá, apago todo mundo que ia jogar e ninguém fala mais nisso. Se eu não fizer isso, eu não consigo apagar o jogo. Mas eu só posso apagar um jogo se o status dele for M, marcado. O jogo já está finalizado, posso apagar um jogo? Não, aí ele vai levantar o erro aqui, ó. Status do jogo não permite que ele seja apagado. Aqui é uma cerejinha do bolo para vocês, mais do que eu pedi. Tá? Mas só para vocês terem o evento de Elite aqui que eu posso programar também. Vou pular a 4. Depois eu volto na 3, que ela é mais chatinha de entender. Talvez até eu nem fale dela hoje com vocês. Vocês resolveram, de algumas formas, criaram tabelas para poder colocar. A hora que o cara toma um cartão, você atualiza. Alguns de vocês fizeram isso. E estava correto. O que eu mostrei ali foi usando as tabelas que a gente já tinha. Tá? Mas eu vou deixar isso talvez para uma outra hora. Que a resolução que eu usei aqui, ela é mais pesada do que o que vocês montaram lá. Quarta. Quando um jogador marcar um gol, ele recebe um ponto no ranking. Creio que será necessário criar no jogador um campo para receber a pontuação. Criei aqui, jogadores, uma tabela pontos que ele tem no ranking, para poder fazer um score ali, né? Na semana, no mês, no ano, quem são os caras que têm maior pontuação. É igual vocês têm nos jogos online também. Você vai lá no score, você pega quem são os top. Né? O que é o top? É o cara que tem mais ponto. Como é que ele tem mais ponto? Conforme ele vai matando inimigos, conforme ele vai vencendo etapas, conforme ele vai aumentando o seu território, lá, ele vai ganhando pontuação. É isso que eu estou fazendo aqui. No caso, quando ele marcar um ponto lá, atualiza o score dele. Então aqui, eu estou pulando isso aqui, porque isso aqui é lá do outro. Está aqui, ó. Atualizar o ranking. Se a quantidade de pontos nova for diferente da velha, eu atualizo o campo ranking, somando mais um, mais 100, mais 1000, aí a gente define quanto vai somar. Onde o jogador ser o jogador que marcou o ponto. Onde que está essa trigger? Essa trigger está aqui na tabela de jogadores tem jogos. Que é essa tabela que agorinha, quando eu marquei um jogo, eu coloquei todos os jogadores lá. O que acontece depois? Conforme eu marco lá que ele fez um ponto, eu atualizo o ranking dele. É a história lá do pedido com o cliente, né? Fez uma compra, atualiza a compra do cliente. No caso aqui, marcou um ponto, atualiza o ranking do jogador. Tá?
A quinta. E a quinta eu não coloquei o enunciado. Mas está aqui, já vou pegar. Aqui. Considerando a modelagem do campeonato, crie uma estrutura da tabela para controlar o status do jogo. Implemente uma trigger para consultar o status do jogo a partir dessa nova tabela. É a tabela de status que a gente criou no Delivery. Era pegar aquela ideia e trazer para cá. Essa foi que alguém colocou para mim que tentou fazer, sabia fazer, mas não conseguiu fechar a ideia. Deixa eu colocar o enunciado da quinta aqui. Então, cria uma estrutura para poder controlar o status do jogo. Implemente uma trigger para isso. O que eu esperava na entrega? A estrutura da tabela de status, a trigger, para a gente poder cadastrar. Bom, na inclusão, deixa eu ver se eu não apaguei. Eu tinha aqui... Não, isso aqui. Isso eu fiz um pouquinho antes da aula de vocês. Então tá aqui, cria a tabela de status, um ID, a tabela, a letra e a descrição, igual que a gente tem no Delivery. Não por acaso, mas essa estrutura eu peguei de lá. Tá? Não sei se vocês sabem, mas eu posso aqui, ó, no Delivery, né? Eu quero pegar a tabela de status do Delivery. Botão direito aqui, copia para a área de trabalho, Create Statement, os comandos de criação da tabela de status. E aí, ó, Ctrl V, colo, todo o script para criar a tabela está aqui. Então, se vocês precisarem pegar uma tabela de um banco e replicar para outro, botão direito, manda para a área de trabalho. Área de trabalho? Não. Esqueci o nome daquilo. Então, mas manda para lá e aí você cola. Aí você tem toda a estrutura da tabela que você precisa criar. Que é o que eu coloquei aqui para vocês. Então, a estrutura está criada. E aí? Isso aqui é o que a gente fez lá no primeiro de novo, né? Se o status não estiver na lista que eu recupero aqui, da tabela de jogos, status do jogo inválido. Pronto, acabou. Era só isso. É isso aqui, ó. É que aqui eu mantive a trigger que já existia de início e fim de campeonato, tá? Mas o que eu queria nessa última era a estrutura que vocês já tinham na outra tabela e de novo validar o win aqui, tá? Então, basicamente eram essas as questões da prova de vocês. É claro, né, posso ter errado na correção, aí me chama, né, me questiona que eu volto e reviso a prova de vocês. Com calma, eu pegaria esses itens aqui, veria o que eu entendi, o que eu não entendi, tá? Aquela que eu pulei propositalmente, porque assim, como eu tenho uma trigger aqui na terceira, na tabela jogadores têm jogos, e a quarta mexe também com jogadores têm jogos, né? Então aqui vocês têm a mesma trigger de cima, para atualizar os cartões e atualizar a pontuação. Sendo que na terceira aqui, ó, ela só atualiza cartão.
cartão amarelo, cartão vermelho. Tá? Aqui ele trata, sim, somente o evento de update. Por quê? Porque quando eu crio o jogador tem jogos, não tem cartão ainda. Eu crio quando eu falo, olha, vai ter uma partida e os jogadores são esses. Isso é inclusão. Na inclusão eu não dou cartão para ninguém. Ninguém começa uma partida com cartão amarelo. Tá bom, né? No campeonato, traz da partida anterior, não é o caso. Eu quero saber naquele jogo se ele tomou cartão ou não. Então aqui, ó, eu testo se o valor do cartão amarelo, o valor novo de cartão amarelo é diferente do valor antigo. Se for, eu vou fazer um update. Eu vou atualizar o total de cartões do jogador. Ó. Desculpa, o total de cartões do clube. Então eu atualizo. Cartão amarelo com cartão amarelo mais um. Isso aqui. E aqui embaixo eu testo depois para cartão vermelho. Se o novo valor de cartão vermelho for diferente do antigo, então atualiza. Cartão vermelho é igual ao cartão vermelho mais um. Tá? Onde? Eu estou na tabela jogadores têm jogos. Eu estou atualizando a tabela clubes têm campeonatos. Deixa eu voltar na modelagem. Preciso abrir outra modelagem. Olha só. Melhor deixar maior. A estrutura que nós montamos na semana anterior era assim, eu tenho os clubes, eu tenho jogadores que são vinculados aos clubes, né? Tem as categorias que classificam o clube, eu tenho os campeonatos, e aí eu tenho os clubes que participam do campeonato. Aqui eu tenho jogos ou partidas, e um pouco acima eu tenho jogadores que participam dos jogos. Então o que está acontecendo? Aqui o cara toma cartão amarelo e vermelho. Eu quero que a hora que ele tome um cartão amarelo ou um cartão vermelho, o clube naquele campeonato que foi o jogo, o clube tem um aumento aqui dos seus cartões. Então nota, acontece aqui o registro que o cara tomou um cartão amarelo e vermelho, eu preciso saber, o jogador tomou um cartão. Ah, é? É. Esse jogador que tomou o cartão, de que clube que ele é? Ah, então peraí, vem aqui no jogador. Aqui, dos jogadores tem jogos, eu preciso vir no jogador para achar o clube que ele pertence. Então, se eu acho o jogador aqui pelo ID do jogador, eu consigo saber o clube que ele pertence, porque eu vou totalizar os cartões do clube. O jogador tomou um cartão amarelo. Tomou um cartão amarelo? Tomou. Qual que era o jogo? Por que eu tenho que saber o jogo? Porque pelo jogo eu consigo vir aqui abaixo e achar esse jogo de que campeonato que é, de que liga que é. Por quê? Porque o controle de cartões do clube, amarelo e vermelho, ele é por clube e ele é por campeonato. Não é simplesmente o total de cartões do clube, é o total de cartões do clube naquele campeonato. Por isso que a hora que eu montei aqui, eu estou atualizando clubes têm campeonatos, estou pegando o campo cartão amarelo é igual a cartão amarelo mais um, onde clube tem campeonato, o ID do clube seja o clube que está jogando. Só que
a tabela que eu estou usando aqui de jogadores, eu não sei o clube. Mas se eu fizer uma busca no jogador, pelo ID, eu consigo saber esse jogador em que clube que ele joga. Por isso que tem mais algumas coisinhas aqui no update. Ó. Algumas junções. Tá? E depois eu falo mais sobre junções com vocês. Mas aqui eu estou pegando o seguinte. Eu estou atualizando o jogador tem campeonato, mas antes eu estou indo lá na tabela de jogadores, pelo ID do jogador. Por que eu estou indo até o jogador? Porque eu tenho que descobrir o clube dele. Então eu venho até o jogador, vou até a tabela de clubes, pegando o ID que está no jogador, e eu vou até a tabela de jogos, pegando o ID do jogo. Vou voltar na modelagem. Eu estou nessa tabela aqui, ó. Eu estou aqui. Eu preciso atualizar um dado. Deixa eu ver se eu consigo tirar isso aqui. Não, não consigo. Não consigo, vou ter que enrolar. Eu estou aqui, jogadores têm jogos. Eu preciso atualizar um dado que está aqui, ó. Então, nota que eu preciso percorrer a tabela do jogador para chegar na tabela de clube para poder achar o clube que tem campeonato. Por outro lado, eu preciso dos jogadores têm jogos, vir até a tabela de jogos para achar qual que é o campeonato desse jogo para poder atualizar aqui. Então, isso eu estou fazendo aqui, ó, nessas junções aqui. Eu estou procurando o jogador que tem o ID do jogador que tomou o cartão. Eu achando o jogador, eu quero achar o clube que tem o ID igual ao ID do clube que está no jogador. Eu fiz aquela busca que está aqui à minha direita. Depois eu preciso descer. Jogadores têm jogos, eu preciso achar o jogo para poder saber o campeonato. Aí sim eu vou atualizar a tabela. Por isso que aqui eu tenho várias junções. Chicão, dá para fazer diferente? Dá. Dá para fazer isso aqui com variáveis. Né? Pega o ID do jogador, busca qual que é o jogador e pega o clube e joga numa variável. Essa variável do clube, faz um select lá em clubes para achar o ID do clube. Então eu vou fazendo parte a parte. Tá? Aqui eu preferi fazer em um comando só. Tanto com o cartão amarelo quanto com o cartão vermelho. Então por isso que essa aqui eu deixei por último, porque ela tinha mais validações aqui a serem feitas. Tá? Mas eu não exigi que a resolução de vocês fosse assim. Eu pedi para vocês resolvam. Vocês criaram uma tabela, colocaram todos os campos que precisava, o campeonato e tal, para poder achar o clube. Tá? É um outro caminho para a gente resolver o problema. Vou salvar, vou atualizar o AVA de vocês. E essa era a correção da avaliação de vocês. É claro, gente, na correção eu coloquei mais detalhes do que eu exigi que vocês fizessem. Se vocês olharem a minha correção, alguns aspectos que eu mostrei aqui não tem no de vocês e eu também não considerei como errado. Considerei quando o comando realmente não ia dar o efeito, o resultado que a gente precisava. Tá? Ali foi quando eu fiz as considerações e para alguns até uma redução da nota que eu atribuí. Ok? Bom, fechando o assunto B1, alguém tem alguma coisa que queira falar, comentar? Muito bem. Se ninguém dormiu, estamos bem. Algo mais da aula de hoje. Eu tenho percebido, em todas as correções que eu fiz, inclusive da B1, que vocês estão usando muito do bloco de notas para poder montar a resolução. E efetivamente, eu vejo alguns erros que eles são erros básicos que a gente poderia tirar quando a gente vem para o ambiente e vai testar.
aconteceu comigo, né? Eu vim aqui, eu fui fazer a inclusão do pedido, ele reclamou que não tinha o campo compra do cliente, eu tive que colocar, né? E aí ele reclamou também porque o status não estava batendo, eu tive que testar, e aí eu vou ajustando as minhas triggers para deixá-las coerentes. Tá? Então eu não vejo, por vezes, né, nas entregas de vocês, essa preocupação. Isso é ruim, porque tudo que vocês fizerem profissionalmente, vocês precisam garantir de que aquilo que foi feito está funcionando. Tá? Então hoje, o que vai acontecer conosco? Modelagem, acho que eu fechei. Voltando para o delivery, olha só, nós fizemos isso inclusive, tá? Eu tenho pedido, né, eu tenho os produtos que eu pedi, eu falei que eu tenho aqui quantidade e preço unitário, usei o exemplo do Jackson que ele pegou uma pizza promoção R$ 29,90. Por enquanto a gente está digitando o valor da pizza aqui, mas não. Aqui do lado eu tenho o estabelecimento tem um catálogo que tem uma validade, tá? Esse catálogo vale, sei lá, de sexta a domingo, vale no mês de outubro, promoção 12 de outubro, sabe? Os lugares, eles praticam preços diferentes dependendo do dia da semana, né? Que é o que eu coloquei ali, que eu chamei de catálogo. E aí eu tenho os produtos do catálogo, que aqui um catálogo do mês de outubro. Eu vou pendurar aqui todos os produtos que estão nesse mês de outubro. E eu coloquei aqui prevendo já um preço base e um preço promoção. Qual que é a ideia? É que esses preços que estão no catálogo, quando eu colocar um produto aqui, eu venho no catálogo, acho o produto, pegue o preço e coloque aqui. A pessoa não vai digitar. Quando vocês estão fazendo pedidos em aplicativos, em iFood, por exemplo, você não digita o valor do produto. Você escolhe, a hora que você traz para o carrinho, o valor vem junto, né? É isso que a gente vai fazer. Para isso, a gente tem duas coisas. Primeiro, criar uma procedure, um procedimento, que ele vem aqui no produtos do catálogo e ache para mim o preço base e o preço promoção. Vai lá, pega o preço e me devolve. Pode acontecer de não encontrar. Quando eu pesquisar um produto ali e eu não achar o preço, eu não posso vender. Então, essa procedure tem que retornar para mim, olha, preço não existe. E aí, se preço não existe, depois eu vou colocar uma regra e falar, olha, não pode vender. Quando que isso vai acontecer? Até a semana passada tinha lá, sei lá, vai lá, tinha uma pizza que ela foi especial para aquela semana. Essa semana, essa pizza não pode ser vendida mais. Então acontece isso. Eu vim, pesquisei o preço do item, não achei, não posso vender. Eu falei que vocês têm três coisas a fazer. A primeira é essa procedure. Passa qual é o produto que você quer e a procedure vai fazer a busca e vai devolver o preço. Preço base, preço promocional. Só que vocês não podem esquecer que o preço aqui, que o catálogo, ele é por estabelecimento. Então você precisa passar para a procedure qual produto que você quer e de qual estabelecimento. Ah, eu quero do dogão. Quanto que é o preço do hot dog no dogão? Qual o preço do hot dog no lanche da tia Maria? Então você tem que passar sempre produto e estabelecimento. E aí vocês poderem achar isso aqui. Tá? Não se esqueçam, um catálogo de produto ele tem início e fim. Então hoje, 15/10, eu preciso checar qual que é o catálogo que está vigorando hoje. Achei o catálogo. Achei o catálogo, eu preciso achar
os produtos desse catálogo, se tem o que eu quero. Então, parte 1 é essa procedure. Passa produto e estabelecimento, recebe preço. Simples assim. É algo nesse sentido aqui, ó. Deixa eu mostrar para vocês. Deixa eu fechar tudo. Deixa eu achar uma colinha que eu tenho. Aqui. Olha só, quero alguma coisa assim, ó, que eu possa chamar uma procedure, passando para ela qual que é o produto que eu quero, qual que é o estabelecimento que eu quero, e ele me retorna o preço base, o preço com desconto e a mensagem. No caso aqui eu passei produto 2, estabelecimento 2, preço não encontrado. Não achou. Deixa eu ver se ele tem o preço do produto 1. Nos meus cadastros, tá? Não tem. Produto 2, catálogo 2. Estabelecimento 3. Olha só. Produto 2, estabelecimento 3. Ele me retorna, olha, o preço base desse produto é R$10, o valor com desconto é R$8, né, e a mensagem ficou vazia porque ele achou. Se ele não achasse, a mensagem seria preço não encontrado. O resultado final da função da procedure é isso aqui. Eu poder chamar a procedure, passar para ela qual que é o produto, qual que é o estabelecimento, e ele me retorna o preço, né, desse item. Notem que aqui no catálogo eu vim olhar e confirmar, eu tenho, ó, início e fim, eu tenho validade. De 1/10 até 30/10. Hoje é dia 15. Se eu colocar aqui de 1/10 a 14, eu vou disparar a mesma consulta, tá? Atualizou. Vamos ver de novo a consulta. Não encontrado. Por quê? Porque ele até achou o estabelecimento e o produto, mas a validade não me atende. Esse catálogo valia até ontem. Hoje eu não posso vender. Se eu mudar a data do catálogo, entra do 10. Até o final do mês está valendo isso aqui. E pesquisar de novo, agora deixou. Então, é isso que eu estou pedindo para vocês. Vocês montarem uma procedure que faça essa busca.
tá? Vai envolver pelo menos 3 tabelas ali, e vocês vão ter que percorrer essas tabelas para achar o preço que eu quero. Bom, essa é a parte 1. Depois, criamos lá um procedimento que eu passo o produto estabelecimento, eu já sei o preço. E agora? Agora aqui, ó, em produtos tem, pedidos tem produtos, vocês vão, na trigger de gravação aqui, vocês vão chamar, vão executar essa procedure. Então, toda vez que você colocar um produto aqui, ele vai buscar automaticamente o preço. O que é isso? Produto 2, estabelecimento 3. Então, é isso aqui, ó. Pedidos. Entregador, cliente, cupom, estabelecimento 3. Já está aqui. Qual que é o pedido do 3? É o 16. Deixa eu trocar o status só para poder tentar digitar nesse cara. Aqui. Vamos ver os produtos que tem nesse pedido. Pedidos tem produtos. Opa. Aqui. Ok, apaguei as linhas só para testar. Aqui no pedido era o 16. Então eu vou vir aqui e falar, olha, meu pedido 16, eu quero o produto número 2. Eu quero 5. Tá? Vou gravar. Nota que eu não coloquei o valor aqui. Valor, R$10. O que ele fez? A hora que eu estou gravando o pedido tem produto, o campo valor, ele chama a procedure que vocês criaram, a procedure devolve os valores, eu pego o valor que ela devolveu e atribuo no valor unitário. Tá? Aí eu criei uma regra que eu estou pedindo para vocês. A minha regra é assim, acima de 10 é preço promocional, tá? Tá na promoção. Então, nota que está R$10 ali. Quantidade eu mudei para 15. Gravei. Valor unitário, R$8. Por quê? Eu coloquei uma regrinha lá. Quantidade acima de tanto, usa preço promocional. Quantidade abaixo de tanto, usa preço normal. Segunda coisa que eu estou pedindo, então, é a trigger usar uma procedure. A gente não fez isso ainda. Tá? Mas vocês já viram aqui que o comando que eu uso para chamar uma procedure para executar é o call. Basta colocar um call da procedure dentro da trigger. Aí ela vai ser executada. 3. Evidência. Prova para mim que você fez e que você testou. Que é o que eu acabei de fazer aqui. Fiz uma consulta, peguei e me retornou preço base. Olha, eu fiz uma consulta com um estabelecimento que não tem preço, a procedure me retorna não encontrada. Printzinho, mostrando que aquilo que você fez funciona. É uma forma de forçar vocês a vir para cá e se ambientar com o ambiente, né? Se ambientar com a ferramenta. Não ficar só na parte textual. É a mesma coisa aqui, né? Eu vim aqui, incluí um item do pedido, né? Mandei gravar, estava vazio, gravei, está preenchido. Então, mostrando que os meus testes foram feitos, tá? Para vocês se habituarem a testar. Bom, essa atividade deixei até o domingo para vocês como prazo e ela está aqui, ó.
Tá aqui, vence em 18. Né? E são os 3 itens que eu falei para vocês. Continuar da última prévia. É o que eu tinha feito, mas está aqui. Ó. 1, 2 e 3. A primeira parte é a procedure. Vamos colar para mim aqui. A segunda parte é a trigger. Tá? E a terceira parte são as evidências. Tá? Mãos à obra, vocês têm de aula ainda 24 minutos. Pode aproveitar para começar, para tirar dúvida, para ver como vão fazer. Tá? Não é prova, vocês podem tirar dúvida comigo. Finalizou a aula, não conseguiu tirar dúvida. Vocês sabem como me achar. Manda um recado, normalmente, né, dentro do horário possível, procuro responder para vocês sim. Tá? E aqui a gente está juntando procedures e resgatando as triggers. Né? Pegar uma trigger que já existe e chamar uma procedure no meio. Ok? Dentro do nosso cronograma, na semana que vem a gente começa um desafio para vocês. Né? Tem coisas ali diferentes para vocês usarem. Tá? Mas isso a gente vai conversar na semana que vem. Ok? Gravação da aula, eu vou interromper agora a gravação. Se alguém tiver que revisar, vem até esse ponto. E aí vocês têm esses 23 minutos agora para dar uma olhada no que eu pedi para vocês fazerem e tentarem começar a fazer. E aí podem me chamar, se for o caso eu abro um outro Meet, vocês podem tirar dúvida, compartilhar, ver o erro que está acontecendo. Ok? Continuo aqui à disposição de vocês. Tá? Bom trabalho.